meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e hoje serei a professora de língua portuguesa de vocês do 7º ano. Vamos hoje, então, continuar com o tema notícia e reportagem. Então, vamos ver o que hoje a gente consegue aprender de um pouco novo, né? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa sempre o quê? Revisar os conceitos e a estrutura dos gêneros. Eu sei que a gente já falou disso algumas vezes, mas é importante, como eu sempre digo, revisar, certo? Então vamos lá. Primeiro, notícia. Notícia seria o quê? Um texto informativo e impessoal, trata de assuntos pontuais e atuais, responde às questões quem, quando e porquê, e não são assinadas pelo autor. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, e é interessante que a gente perceba algumas características, como é um texto informativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser um texto que tem uma função, tem um objetivo de informar. E é impessoal. Então, a notícia, ela não é assinada, ela não traz um ponto de vista, ela não pretende fazer a defesa de um ponto de vista. Quando eu digo que são assuntos pontuais e atuais, são aqueles que acontecem no calor da hora. São aquelas notícias, são aqueles eventos que precisam ser abordados ali. E responde às questões de quem, quando, ou porquê e porquê. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na estrutura da notícia, o leitor ele precisa saber quem ou o que cometeu a ação, quando, ou seja, tem que ter uma marca temporal, e por quê? Já que tem esse desenvolvimento. Não é só o fato, a gente está noticiando o fato de maneira mais ou menos completa. E, de novo, não são assinadas pelo autor. Quando a gente fala da reportagem, aí é um pouco diferente, embora ambos sejam gêneros o quê? Jornalísticos. São assuntos que concernem a sociedade. E vocês, mas Camille, o que é concerner? É um verbo que significa interesse. Então, assuntos que interessam a sociedade, concernentes. Não necessariamente instantâneos. Então, não necessariamente aquelas notícias do calor da hora. Não necessariamente uma notícia de hoje. Uma reportagem pode tratar de um tema que seja mais ou menos atemporal, digamos assim. Um tema que inquiete a sociedade. Então, a gente pode ter uma reportagem sobre autores famosos, a gente pode ter uma reportagem sobre questões sociais, uma reportagem sobre um fato específico, mas esse fato ele não precisa ser instantâneo, então ele não precisa ser do momento. Então, a reportagem ela pode ser um texto expositivo, quando ela expõe o fato, informativo, quando ele vem informar, descritivo, narrativo ou opinativo. Ou seja, então, ele vai ter essas características de descrever o fato, contar uma história e opinar. É um texto opinativo quando o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo ressaltado. Então, gente, o que são juízos de valor? São opiniões. E é um texto opinativo, então reportagem opinativa é quando esse autor ele aparece. E ele não só aparece na linguagem, ele aparece apresentando argumentos para fundamentar o seu texto, já que ele quer dar o quê? A sua opinião. E eu já devo ter falado isso aqui algumas milhares de vezes, que sempre que a gente tem uma opinião, e se a gente quer que essa opinião ela seja ouvida, ela seja acatada, a gente precisa fundamentá-la com argumentos. E a assinatura do autor, porque aqui a reportagem ela é um texto autoral, assim, ela tem essa característica. E eu pergunto para vocês, a gente fala muito sobre linguagem, a gente fala muito sobre o uso da linguagem e tal. E eu pergunto, a linguagem é neutra? Por quê? E por que eu faço essa pergunta? Vocês vão dizer, mas Camille, do nada. Nunca é do nada. Por que eu estou dizendo que a linguagem, ela é questionando, ela é neutra? E, na verdade, a gente precisa lembrar que neutro é detergente. Por quê? Embora se pregue uma linguagem impessoal nos gêneros jornalísticos, então você tem diversos manuais recomendando, use uma linguagem neutra, uma linguagem impessoal. E, gente, não tem muito isso. Por quê?
Eu vou explicar. Não vou jogar a bomba e sair, não. É o seguinte, se a gente pensar, a nossa língua, ela tem uma infinidade de palavras, o conteúdo lexical é gigante. E a língua, ela tem uma característica interessante, que ela é polissêmica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as palavras, elas admitem diversos sentidos. Por exemplo, a palavra manga. Eu posso falar de manga como uma fruta, eu posso falar manga como, por exemplo, a manga azul da minha camisa. Então, se eu trago uma frase, por exemplo, Camille, desastrada, sujou sua manga de manga. Embora a palavra seja a mesma, a gente tem sentidos e significados diversos. Então, guardem essa informação. Então, vamos lá, respiremos e vamos, certo? Então, a gente sabe que a língua portuguesa, ela tem uma infinidade de palavras, de léxicos, e tem essa característica de ser ambígua. De ser ambígua não, perdão, de ser polissêmica, né? Então, certo, guardaram isso? Então, sempre que eu vou enunciar um discurso, eu vou escrever um texto, eu faço as minhas escolhas lexicais, ou seja, eu faço as minhas escolhas de palavras. Então, vocês concordam que uma coisa é eu dizer, este menino é danado. Outra coisa é, esse pivete é danado. Eu estou usando palavras que funcionam para referenciar uma criança, um menino. Mas, quando eu escolho menino, eu claramente estou atenuando meu discurso. Ele não é permeado, ou seja, ele não tem, dentro desse meu discurso, um teor pejorativo. Mas quando eu uso, por exemplo, pestinha, pivete, eu tenho o quê? Um traço, um ranço de algo mais pejorativo. Então, não tem como a gente dizer que a linguagem é completamente neutra, porque a própria escolha lexical, ela coloca o autor do texto no texto, e a sua opinião, embora velada, ou seja, embora de maneira menos identificável, mais escondida. Então, quando eu proponho a discussão de a linguagem é neutra, o que eu quero dizer é que, como esse valor semântico ele é escolhido, ele é atribuído pelo contexto e pelo autor do texto, então, a partir do momento em que a gente escolhe as nossas palavras, a gente se coloca um pouco no texto e coloca um pouco a nossa visão do texto, a nossa opinião do texto. Porém, isso não quer dizer que, em gêneros que pedem uma linguagem mais impessoal, que a gente não possa buscar um meio termo entre a completa pessoalidade, como, por exemplo, a linguagem que você usa em um blog pessoal, em um diário, em uma mensagem, com uma linguagem um pouco mais formal e um pouco mais distanciada. E aí eu sei que parece um esforço gigante, que a gente não vai para lugar nenhum, mas não é assim, tá, gente? A gente realmente vai fazer o quê? O que é que a gente pode fazer? A gente pode tentar, quando escrever esses gêneros, que a gente não se contamine com os fatores externos, que a gente tente ser o mais neutro possível, embora a gente saiba que a completa neutralidade seja impossível. Espero que tenha ficado claro, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, como é que a gente pode ter certeza de que esses fatos veiculados, eles são de fato verídicos? Por quê? Porque a nossa contemporaneidade, e não só a contemporaneidade, tá, gente? A nossa sociedade, ela é constantemente permeada por fake news. E o que são fake news, né, gente? São notícias falsas. Num bom português, fake news seriam notícias falsas. Então, fake news são notícias falsas, ou seja, baseadas em dados ou fatos errôneos. Um dos objetivos desse tipo de informação é a do convencimento de um público através de inverdades. E aí vocês perguntam, tá, mas como é que eu vou saber? Bom, tem como a gente desconfiar. Algumas fake news, elas são realmente muito bem feitas. Tanto que a gente pode ter uma aula inteira sobre fake news da história, por exemplo. Várias notícias falsas impactaram a nossa história. E um dos caminhos que a gente tem para a gente poder identificar é fazer uma pesquisa sobre aquela notícia, sobre aquela mensagem que você recebeu no grupo da família, dos amigos. E a gente faz uma checagem dos fatos e das fontes. Foco sempre nas fontes, gente, porque geralmente, se for uma notícia séria, a fonte vai ser verificável. Então, você consegue achar a fonte da notícia.
Sabe aquelas mensagens longuíssimas que a gente recebe nesses aplicativos de mensagem instantânea? Geralmente em caixa alta, geralmente alarmista e geralmente sem fonte? Provavelmente essa é uma fake news. Então, como saber se é fake news? Veja, primeiro ponto, é um passo a passo prático. Caso não tenha fonte, desconfie. Se você não consegue rastrear aquela notícia, desconfie. 2. Suspeite se a fonte parecer oficial, mas não for hospedado em sites oficiais. Aí vocês, tá, mas o que é um site oficial? Seria, por exemplo, se a gente falar no âmbito da administração pública, e a gente pensar, por exemplo, na pandemia, de onde sairia uma fonte confiável para que a gente cheque? Seria, por exemplo, o site do Ministério da Saúde. E o site oficial, ele vai ter o .gov, o .gov, para indicar que é do governo. Certo? Então, assim, só para dar essa diquinha. 3. Sempre procure outros pontos de vista ou outras maneiras de pensar o tema, para que você não seja também sempre influenciado e constantemente você repita notícias que chegaram para você e você não checou. Em resumo, tenha senso crítico, sabe? Consulte seu bom senso. E sempre procure outras fontes. Por exemplo, se você recebeu uma notícia, por exemplo, falando sobre os malefícios da vacina, já desconfia um pouco, né? Aí o que vocês podem fazer? Procurar no site do Ministério da Fazenda, do Ministério da Fazenda não, do Ministério da Saúde, e aí vocês podem procurar esses fatos, checar, tá? E tentem também procurar outras fontes, né? 4. Confira as datas das notícias e dos dados. Geralmente, as notícias que são manipuladas com esse objetivo de mudar uma opinião pública, influenciar, eles não fazem tanto um uso da data e do local. Por quê? Porque não tem uma fonte, não é algo verídico. Então, é só uma mensagem passada que se aproveita desse ambiente digital, cuja velocidade das coisas é absurda, e aí você dissemina e geralmente não tem data. Mas aí então observem. Observem também se há muitos desvios de linguagem. E vocês, mas Camille, o que é desvio? Eu não gosto de falar de erro, porque se a gente pensar que o objetivo da comunicação é a compreensão, então se eu comunico, mesmo que eu cometa desvios, erros de concordância, de preposição, de acento e tal, a minha mensagem talvez seja compreendida por vocês, e para mim isso é suficiente. Mas, quando eu falo desvio, eu quero dizer exatamente esses equívocos, esses errinhos de concordância, de pontuação, palavra escrita errada. Isso é verificável. Fontes oficiais e fontes responsáveis geralmente prezam pela linguagem padrão, certo? Que corresponde à norma padrão. E aí eu quero, na verdade, introduzir vocês em um conceito de agrupamento textual, que anteriormente a gente poderia tratar como tipo textual. E o conceito é o mesmo, tá? Então, agrupamento textual seria um conceito que se refere às estruturas linguísticas, objetivos e finalidades do texto. Então, a gente vai classificar os textos de acordo com suas funções. E os gêneros textuais, como, por exemplo, notícias e reportagens, elas entrariam em um ou mais desses agrupamentos de gênero. Por quê? Porque esses agrupamentos de gênero se referem às funções, aos objetivos, às finalidades. Então, o que eu quero dizer perdão. Primeiro a gente vai ver os agrupamentos. Então, quais seriam esses agrupamentos? São os agrupamentos da ordem do narrar, que seria então, cuja função seria então contar uma história. Geralmente você vai ter uma marca temporal, personagens, um espaço, um enredo. Do relatar, que seria contar algo, mas não contar necessariamente uma história. Do argumentar, que seria essa defesa do ponto de vista. Do expor,
como, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, que é uma aula expositiva, eu estou mostrando os conceitos, certo? Do instruir e descrever, que seria aquele agrupamento cujo objetivo é te dar orientações, como, por exemplo, um manual, uma receita de bolo. São gêneros textuais da ordem do instruir, porque eles dão o quê? Condições para que o leitor ele realize uma ação, através de um passo a passo, enfim. E aí vamos pensar nos agrupamentos de gêneros e os gêneros textuais, que seria a materialização desse texto. Então, ó, pensando na ordem do narrar, a gente tem que gêneros? Romance, o conto, a lenda, a piada, do relatar. Relato de viagem, diário, testemunho, notícia e reportagem. Essa reportagem, se ela não for opinativa, ou se ela for opinativa, ela pode fazer parte do agrupamento do relatar e do argumentar. Por exemplo, porque teria o quê? Essa opinião, teria essa tomada de posição em que precisaria dos argumentos. A gente tem os gêneros da ordem do expor, que seria a palestra, um texto explicativo, uma exposição oral, uma aula. Do instruir e descrever receitas, regras de jogo, instruções de montagem, tá? E aí, a notícia? A notícia ela vai se destacar pelo aspecto descritivo, não é isso? E essa descrição ela é realizada por meio de quê? De adjetivos, verbos de ligação, metáforas e comparações, que são figuras de linguagem, tá, gente? A reportagem, por outro lado, ela é informativa e expositiva porque expõe informações de um determinado assunto ao leitor. E ela pode ser descritiva ou narrativa, uma vez que podem, descrever ações e podem incluir tempo, espaço e personagens. E ela pode ser opinativa também. E agora uma outra pergunta. Vocês já ouviram falar de intertextualidade? Eu acho que vocês já ouviram em algum momento da vida, mas aqui eu falarei novamente. Intertextualidade, a gente chama de intertextualidade esse diálogo entre textos, que ocorre entre textos. Talvez vocês nunca tenham percebido o que é a palavra intertextualidade, mas vocês, com certeza, já entraram em contato com textos que fazem uso desse recurso. Por quê? A gente chama de intertextualidade quando um texto faz referência a outro que já existia, inspirando-se em sua mensagem ou forma para criar um novo texto, um novo discurso. Mas esse novo texto, ele trata do mesmo tema. Eu tinha uma professora na universidade que ela dizia que o único dono de um discurso completamente original era o Adão mítico. O Adão mítico seria o primeiro homem hipotético que teria surgido. E aí somente ele usaria um discurso completamente original, porque ele não repetiria o texto de mais ninguém. Só que nós não somos Adões míticos. Nós já existimos nessa fase da Terra há milhares de anos. Então, tudo o que a gente vai falar parte das nossas leituras, dos nossos conhecimentos prévios. E quando a gente recupera, por exemplo, um texto que lemos, fazendo essa referência, a gente está fazendo exatamente essa intertextualidade, esse diálogo entre textos. Eu falo textos, mas pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser um texto oral, pode ser um texto escrito, tá? E uma das facetas, ou seja, uma das modalidades, um dos modos de realizar essa intertextualidade é a paráfrase. A paráfrase seria, em palavras mais simples, dizer o mesmo com outras palavras. Então, seria interpretar um texto com palavras próprias, mantendo o seu sentido original, dizer o mesmo com outras palavras. Alguns exemplos, antes só do que mal acompanhado. Antes com fome do que cheio de comida insípida. Eita, gente. A professora ficou meio perturbada aqui, Mas enfim, é isso. Deus ajuda quem cedo madruga. A professora ajuda quem muito estuda. Então, são orações que, em tese, mesmo que elas usem outras palavras, elas, na verdade, querem dizer a mesma ideia. De depósito em depósito, a conta fica cheia de dinheiro. Quer dizer mais ou menos a mesma coisa aqui. De grão em grão, a galinha enche o papo.
Ou de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. De professora e enfermeira, toda mãe tem um pouco. Então, exatamente você se apropriar do sentido completo, da ideia, do tema, mas usar outras palavras, outras formas de dizer o mesmo, já que a língua portuguesa ela é riquíssima. Por isso, a gente pode sempre fazer esse movimento de recuperação e de reescrita. Então, vamos fazer uma paráfrase. Como é que a gente faz? A gente tem que primeiro ler e interpretar com atenção o texto original, já que é dele que a gente vai tirar o tema, as ideias. Certifique-se de repassar o mesmo sentido do texto-fonte. Use e abuse de recursos como sinônimos. Então, eu coloquei sinônimos, mas a gente pode usar antônimos, a gente pode usar sinônimos, a gente pode usar expressões semelhantes, a gente pode alterar a ordem. Todos esses são recursos que ajudariam nessa paráfrase. Aí você, mas para que serve paráfrase se eu estou falando de notícia e reportagem? Então, gente, concordemos que nós dividimos o mesmo mundo, a mesma sociedade, o mesmo país. E os fatos acontecem em perspectiva mundial, estadual, local, enfim. E a gente sempre tem mais do que uma fonte, ou seja, perdão, a gente tem mais do que um único jornal, uma única emissora de TV, uma única revista. Nós temos várias. Como é que essas diversas publicações conseguem noticiar o mesmo fato, mas sem copiar do outro? Usando a paráfrase, né? Então, ó, eles repetem entre si algumas notícias. E como a gente não tem manchetes iguais? Por quê? Porque a gente faz uso da paráfrase. Então, aqui, ó, fiz uma simulação. Imagine que a gente tem um jornal chamado O Sol e o outro chamado Jornal da Lua. Coloquei os nomes bem fantasia, assim, para vocês imaginarem. Ó, e esses dois jornais, eles são diários, ou seja, eles têm publicações diárias, então eles precisam sair meio que quentinhos do forno, né? E eles são da mesma cidade. Então, como é que eles conseguem não repetir a mesma manchete? Vamos ver. Ó, o jornal Sol lançou a notícia. Cresce o pior surto de Covid-19 na China desde o início da pandemia. A pior onda de coronavírus na China, desde o início da pandemia, se intensificou após ser detectado um surto de casos ligados a um aeroporto. O jornal Sol lançou primeiro. O Jornal da Lua decide, então, publicar. China tem o maior crescimento de números de casos desde o começo da pandemia do coronavírus. Novos casos relacionados a um aeroporto contribuíram para a piora do maior surto de Covid-19 na China desde o início da pandemia. Então, o que a gente pode notar aqui entre essas duas notícias? A gente vê que o tema e que as principais informações, elas se mantêm. O que houve? Houve uma inversão, houve uso de sinônimos. Então, essa paráfrase, ela mostra como esse recurso ele é essencial para que a gente consiga não repetir tanto os mesmos discursos, né? Claro, a gente vai repetir a ideia, a notícia, mas não a mesma forma de dizer, o que já transforma em um novo texto. E aí vamos fazer um pequeno exercício. Juro que vai ser rapidinho, nada muito complexo, tá? Ó. São características do gênero reportagem. A. Comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominantemente coloquial. B. Seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. C. Texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa, informa fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara. E D, a linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular. Sua linguagem é predominantemente subjetiva. E aí, gente? A, B ou C? Qual será a resposta? Vamos eliminando aos poucos, ó. Comunicação utilizada entre pessoas. Não, você tem, claro, a figura do autor e a do leitor, mas não necessariamente entre pessoas que têm uma relação íntima, né? Então, não é a. B, seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque. Mas esse é seu principal objetivo? D, a linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e combinação vocabular. Gente, isso aqui é uma caracterização da poesia.
Então, a resposta certa é a letra C. Texto jornalístico, divulgado nos meios de comunicação de massa, informa fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara. E aí, quando eu digo que a linguagem ela precisa ser objetiva, quer dizer que a gente não vai cair na subjetividade, né? No falar do si, de si mesmo. A gente vai tentar usar uma linguagem mais direta, com menos adjetivação, menos figuras de linguagem, para que ela seja o mais clara possível, para que ela alcance o maior número de pessoas possível. Combinado? Tá tudo bem? Espero que sim. E aí, para finalizar, eu queria trazer uma citação dessa autora que eu sou apaixonada, que é Octavia Butler. E aí eu vou ler aqui para vocês. Ó. Esqueça a inspiração. O hábito é mais confiável. Ele irá sustentá-lo, esteja você inspirado ou não. E irá ajudá-lo a terminar e polir suas histórias. A inspiração não. O hábito é a persistência na prática. Então, assim, observem que Butler, obviamente que ela está tratando da sua escrita. Mas essa citação, ela não funciona só para quem escreve, não é só sobre o ato de escrever. É sobre a necessidade que nós temos de termos o hábito de persistir, de termos o hábito, de construirmos esse hábito. Então, estudo é muito do hábito. Nem todo dia a gente vai querer estudar, nem todo dia a gente vai querer trabalhar, nem todo dia a gente vai querer cumprir as nossas obrigações, mas elas são obrigações. E quando a gente transforma essas obrigações num hábito, e claro, tem momentos de lazer, de descanso, de fazer outras coisas, a rotina acaba ficando mais leve. E a gente consegue, como eu posso dizer, a gente consegue viver uma vida um pouco mais leve, um pouco mais feliz até. Já que essas tarefas que parecem ser muito chatas e que parecem ser o pesadelo, elas se tornam mais confortáveis, porque a gente faz constantemente. Então, não esperem a vontade de estudar, de revisar o assunto. Eu sei que talvez eu tenha trazido muita coisa nova, mas vocês sempre podem rever essa aula. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Eu vou ler, né, depois, manda um e-mail, tirem suas dúvidas, consultem seus familiares, seus professores, seus colegas. E tenham esse hábito. Esqueçam da inspiração. Às vezes ela surge, mas às vezes não. E a gente precisa seguir. A aula de hoje chegou ao fim. Aqui são algumas referências. E não se esqueçam jamais que conhecimento é poder, gente. Então, invistam o tempo que vocês puderem, tiverem nisso. Estudem, certo? E espero que vocês tenham gostado e aprendido. Foi um prazer estar aqui e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e hoje nós estamos aqui para mais uma aula do Educa Recife, uma aula destinada aos alunos e alunas da turma do 7º ano do ensino fundamental. E hoje, para a nossa aula, nós vamos contar aqui com a ajuda da Jéssica, a nossa intérprete de Libras. Vamos começar?
Para a gente começar a nossa aula, nós vamos analisar aqui alguns mapas, né? Algumas imagens aqui, que é na forma de mapas. O primeiro deles, nós temos aqui um mapa que mostra, né, o conjunto das religiões ao redor do mundo. Então, nós temos aqui na nossa legenda, se a gente puder analisar aqui, nós vamos ver que essas regiões daqui do mapa, que estão em lilás, elas representam os locais onde nós temos uma maior quantidade, né, de cristãos, locais onde o cristianismo ele é a religião majoritária, ou seja, a religião, com o maior número de pessoas. Em segundo lugar, nós temos as áreas aqui em verde, que representam, né, os locais onde o islamismo é a religião mais presente, seguidos, né, do budismo aqui em amarelo, do judaísmo, né, em azul, o judaísmo aqui quase não perceptível, né, porque ele é assim mais hegemônico, né, em alguns territórios lá do Oriente. Locais em cinza aqui são locais onde não existe, né, uma religião majoritária, mas nós temos também nesses locais a presença, né, de algumas religiões de origem indígena. Nós temos aqui pelo nosso mapa também, aqui nessa região daqui, a presença do hinduísmo, né, a presença, né, de religiões chinesas, né, aí fazendo um contraponto, religiões coreanas, né, e outras formas de religião, né, mas para o norte do mapa. Então, dito isso, vamos passar para o segundo mapa, né, para a segunda imagem. Se nós analisarmos, né, essa imagem, nós vamos perceber que aqui existe, né, uma presença de vários países, e nesses países, né, foi mostrado aqui a frequência, né, ou a presença de uma maior quantidade de uma determinada religião. O fato é que nós podemos observar é que em algumas regiões dessa daqui, nós temos uma grande presença, né, do cristianismo. De forma que se nós pudéssemos fazer uma estatística em torno, né, da questão das religiões ao redor do mundo, hoje o cristianismo ele ocupa, né, algo em torno de 32,8% da quantidade de fiéis de todas as várias religiões do mundo. Então, de todas as religiões presentes, nós temos algo em torno de 32,8% de pessoas ao redor do mundo que se dizem cristãos. Mas por que é que nós colocamos isso? Porque hoje nós vamos tentar entender a presença, né, dessa religião cristã ao redor do mundo e, mais especificamente, nós vamos tentar entender por que é que hoje o cristianismo ele apresenta uma divisão em termos, né, de igrejas. Nós vamos ter o cristianismo católico, o cristianismo protestante, o cristianismo ortodoxo, e nós vamos tentar entender isso. Mas antes disso, se nós focarmos aqui no Brasil, de acordo com o censo, né, do IBGE, que foi publicado por pesquisa também via Datafolha, em 2019, no Brasil, essa era a estrutura, né, da população brasileira no que diz respeito à sua religião. Então, 50% da população de católicos romanos, 31% de evangélicos, 10% sem professar nenhum credo, nenhuma religião, 3% de espíritas, 2%, né, de pessoas associadas a Umbanda, Candomblé e outras religiões afro-brasileiras, outras religiões diversas, 2%, 1% de ateus e 0,3% de judeus. E isso faz com que a gente perceba que o Brasil, ele teria, se nós contarmos aqui católicos e evangélicos, no total da sua população, 81% dessa população professa a fé cristã. Dito isso, nós lançamos a seguinte pergunta: você sabe qual a razão da divisão dos cristãos entre católicos e protestantes? Como nós observamos aqui,
50% de católicos no Brasil e 31% de protestantes, ou como costuma se chamar hoje, né, de evangélicos, né? Embora exista uma diferença, que a gente pode trabalhar isso em uma aula seguinte. Mas vamos lá. Feita essa pergunta, nós vamos para o objetivo da nossa aula, que seria, nesse sentido, conhecer os fatores econômicos, políticos e sociais que deram origem à reforma protestante. Porque se hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, 50% de católicos romanos e 31% de protestantes, é porque bem mais atrás ocorreu um processo que se iniciou na Alemanha, que levou à divisão da cristandade entre católicos e protestantes. E esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. Nós preferimos trabalhar o termo reformas religiosas porque, em reação à Reforma Protestante ocorrida na Alemanha, vai ocorrer um movimento, né, de resposta a essa reforma, que foi a Contra-Reforma Católica, que nós vamos estudar na aula subsequente. Porém, nós vamos tentar entender aqui hoje que a Reforma Protestante ela foi um movimento religioso que rompeu com a hegemonia, ou seja, com o controle absoluto, né, da Igreja Católica Romana na Alemanha, dando origem a novas igrejas cristãs, que seguiram, a partir daí, uma nova vertente de interpretação e de prática da fé cristã, que nós costumamos chamar de protestantismo. E quando é que isso ocorreu? A partir do século XVI, na região da Alemanha, começa na Alemanha, mas o movimento reformador da igreja, né, alemã, ele vai adquirir adeptos, e esses adeptos, né, vão fazer eco, né, da reforma luterana, né, da reforma protestante na Alemanha, em territórios como a Suíça e a Inglaterra. Então vamos tentar entender quais foram as razões que levaram ao desenvolvimento da reforma. Comumente a gente coloca como algumas das causas chamada corrupção do clero, né, católico naquele período. Entendam que quando nós falamos em corrupção do clero católico apostólico romano, nós não estamos querendo dizer, e isso tem que ficar muito claro, que hoje essa corrupção daquele período ela se mantém. Não estamos aqui querendo faltar, né, com respeito à fé dos nossos colegas católicos romanos. Mas naquele contexto específico, a Igreja Católica ela tinha se afastado de algumas práticas prescritas, né, nos evangelhos cristãos, que nós podemos colocar como sendo, por exemplo, a prática da humildade, da fraternidade e da caridade. Então, os membros, né, do clero, eles começaram a se distanciar dessas práticas e começaram a se utilizar de práticas assim que nós poderíamos colocar como equivocadas, né, ou como corruptas, como, por exemplo, a questão da venda das indulgências. E isso foi um ponto central na inquietação, né, do monge agostiniano Martim Lutero, que nós vamos falar sobre ele mais na frente, mas a questão da venda das indulgências. Mas professor, indulgência, o que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso. Indulgência seria a questão do perdão dos pecados. Então, dentro da perspectiva da história da igreja cristã, essa prática, né, de perdoar os pecados, né, dos fiéis, ela sempre foi oferecida de forma gratuita. Então, o fiel ele chegava, ia à igreja, ele se confessava perante um sacerdote e, em seguida, o sacerdote fazia uma oração, né, de absolvição dos pecados daquele fiel e estipulava uma certa penitência. E isso era feito de forma gratuita. Até que, a partir de um determinado período, lá na região da Alemanha, alguns, né, desses representantes do clero começaram a cobrar por isso.
Então eles começaram a emitir, por exemplo, cartas de indulgência. Então eles davam um certificado de perdão dos pecados. E isso era dado ao fiel ou à fiel mediante uma contribuição financeira. E isso começou a ser questionado mais na frente. Outra questão que nós podemos colocar é que, além da questão da venda das indulgências, existia também a prática da simonia, que era a venda de relíquias sagradas. Mas na frente nós vamos ver que o monge Lutero, em peregrinação à cidade, né, de Roma, ele chega a dizer que o pessoal vendia tanto do pedaço, né, de pedaços, né, da cruz de Cristo, que se você juntasse todos aqueles pedaços, né, daquela relíquia, né, que era a cruz de Cristo, e juntasse tudo aquilo, dava para fazer uma estrada que levava, né, de uma cidade a outra. Ou seja, alguns desses vendedores estavam enrolando, né, enganando, né, o povo, vendendo, né, objetos, né, supostamente, né, sagrados, mas que na realidade aquilo terminava sendo uma prática, né, de charlatanismo, né, de enganação. Então a venda de relíquias sagradas e de cargos no clero. Então a igreja passou a negociar cargos no clero, as nomeações para párocos de determinadas igrejas, de bispos, né? Isso tudo foi negociado. E dentro dessa perspectiva, nós temos que entender também que naquele momento nós vamos ter como nós podemos dizer, uma oposição ou um contraponto, a melhor palavra é contraponto, né, do fortalecimento da burguesia contra a questão da condenação do lucro, né, pela igreja. A igreja católica ela condenava a questão da usura. Então, na medida em que a burguesia ela vai ascendendo, né, por meio do comércio, e ela tenta, né, utilizar aquele capital adquirido, né, para gerar lucro, né, para gerar, no caso, esse lucro a partir de juros, né, então a igreja começa a se opor. Então, dentro dessa perspectiva, quando vão surgir os primeiros críticos, né, dessa prática, né, da igreja, eles vão encontrar apoio nessa burguesia crescente que via nessas críticas, né, uma forma de fazer frente, né, à igreja, de forma que eles pudessem capitalizar aquilo ali para benefício próprio. Outra questão é que nós vamos ter o fortalecimento, né, das monarquias nacionais em oposição ao poder clerical, né? Porque o que é que acontecia? Com o fortalecimento das monarquias nacionais, né, o rei ganhando mais poder, ele ia tentando adquirir mais territórios, né? Mas esbarrava também na questão da disputa territorial pela igreja. A igreja possuía muitas terras, então existia esse conflito, né, entre o poder temporal, né, e o poder clerical, entre o poder real e o poder clerical. E isso vai contribuir também mais na frente, né, para o desenvolvimento da reforma. E a gente vai entender por quê. E, em outro aspecto, o renascimento cultural, com o questionamento de alguns valores tipicamente medievais. Nós estudamos aqui em aula anterior o renascimento cultural e nós vimos, por exemplo, que essa nova forma de observar o mundo contribuiu para o desenvolvimento da ciência. Então nós tivemos, por exemplo, a invenção da imprensa. Nós vimos também em uma aula anterior, né, que com a invenção da imprensa, né, a produção cultural, né, a produção de livros, por exemplo, ela aumentou drasticamente, de forma que se antes, né, por meio da prática dos monges copistas, né, um livro ele podia levar um prazo, né, de 1 ano para ser produzido, com a invenção da imprensa isso se amplificou, ganhou uma maior flexibilidade, uma maior velocidade na produção. E isso vai contribuir para o desenvolvimento, né, e para a divulgação das ideias reformadas, porque esses textos, né, desses reformadores serão socializados mais na frente por meio da questão da impressão. Aqui nós temos também uma outra questão, é que nesse período a leitura e interpretação da Bíblia ela era restrita aos membros do clero, porque a Bíblia ela era produzida apenas em latim, ou em grego, ou em hebraico.
Então, aqui nós temos, por exemplo, uma imagem, né, de uma Bíblia em latim, impressa a partir do uso, né, da máquina de impressão desenvolvida por Johannes Gutenberg. Então, a imprensa, né, de tipos móveis. Então, isso para a gente ilustrar. Começaram a surgir também alguns personagens, né, que, antes do Martim Lutero, eles questionavam, né, esses desvios, né, da igreja. E aqui nós listamos o John Wycliffe, né, e o Jan Hus, o inglês e um tcheco, né? Não vamos nos deter a ele, mas isso fica a título de ilustração. Por quê? Porque nós queremos centrar a nossa reflexão de hoje com vocês na questão do luteranismo. Porque o Martinho Lutero, né, que era um monge agostiniano, ou seja, um monge pertencente, né, à ordem de Santo Agostinho, que foi um dos grandes teólogos, né, do cristianismo, né, durante o período medieval. Então, Lutero, ele era um monge católico apostólico romano, da ordem de Santo Agostinho, que vai começar a criticar, assim como os seus precursores, né, os seus antecessores, né, os costumes clericais, como a questão do luxo, né? Enquanto a população na Alemanha, por exemplo, ela vivia, né, na miséria, a igreja ela vivia respaldada, né, ela vivia na questão da ostentação, do luxo, e Lutero ele vai começar a criticar isso daí. Dentro dessa perspectiva, em 1517, a partir de várias reflexões, Lutero divulga as 95 teses contrárias aos atos, né, ou dogmas da igreja, mais especificamente criticando a questão da venda das indulgências, né? Então ele vai pegar esse documento, vai pregar esse documento às portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde ele era não somente sacerdote, mas professor de teologia, né, na Universidade de Wittenberg. Então ele prega isso lá e isso vai gerar um conflito. Por quê? Porque quando Lutero ele prega, né, as 95 teses, e aqui nós temos uma cópia, né, uma imagem que mostra uma cópia, né, das 95 teses, e eu trouxe aqui alguns trechos dessas teses, como por exemplo a 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Por que que isso é importante? Porque Lutero, a partir da leitura das Escrituras, ele vai chegar à conclusão de que nenhum ser humano ele teria condições de perdoar o pecado dos outros. Então, o perdão dos pecados ele é recebido por meio da graça, né, de Deus, mediante a fé que essa pessoa terá na figura de Jesus Cristo. Então ele questiona aqui o fato de que o Papa está lhe dando a indulgência, mas aquilo ali não tem valor. De certa forma, aquilo ali não tem valor. E quando ele faz isso, ele começa a sofrer oposição, porque a igreja ela vai se revoltar contra isso daí e vai passar a perseguir Lutero. Mas temos outros. A 32. Serão condenados em eternidade, justamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Para ele, essas cartas não tinham serventia, não tinham valor. O valor não estava nas indulgências concedidas pelo Papa, mas na fé da pessoa com relação à fé da pessoa em Cristo, né? Então nós temos outros. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgência. Então ele dizia, ao invés de você pegar o seu dinheiro e comprar uma carta de indulgência, doe aquilo para os pobres. Você está fazendo melhor. Nós temos outras, mas eu vou adiantar por conta do tempo aqui da nossa aula. E dentro dessa perspectiva, o Lutero ele passa a defender alguns princípios, como, por exemplo, a questão da salvação pela fé. Então, uma das principais diferenças entre
a fé protestante e a fé católica romana é que, por exemplo, para os católicos romanos, o fiel ele é salvo mediante algumas questões, dentre elas a tradição da igreja. Ele é salvo primeiro pela questão da obediência à tradição da igreja. Segundo, né, pelo que está nas Escrituras. E terceiro, pela prática das obras, da caridade. Para os católicos, por exemplo, existe a Bíblia Sagrada porque a tradição da igreja organizou a Bíblia. Mas para os protestantes é o contrário. Primeiro vem as Escrituras e depois das Escrituras a tradição cristã. Então, dentro dessa perspectiva, o protestante ele crê que as Escrituras Sagradas elas contêm todo o conjunto de regras, de fé e prática que podem servir para conduzi-lo à salvação. Dito isso, então Lutero defendia, por exemplo, a tradução, né, das Escrituras, e ele vai se aplicar a isso daí, leitura e livre exame da Bíblia e a questão da eliminação, né, das imagens, né, de santos, né, e de outras imagens que pudessem conduzir o fiel a alguma prática, né, de idolatria, por exemplo. O fim do celibato, ou seja, da proibição dos sacerdotes, né, de casarem, né, os padres, né, católicos romanos, eles não têm a permissão do casamento, né, porque eles se entregam, né, à prática do celibato, mas os fiéis protestantes, os pastores, né, e pastoras, né, protestantes, eles podem casar normalmente. Não seguimento da autoridade papal e a manutenção entre os 7 sacramentos, né, que existiam, né, apregoados pela Igreja Católica, Lutero defende a manutenção de apenas 2, o batismo e a Eucaristia, porque, segundo ele, esses foram sacramentos ordenados pelo próprio Cristo, né, nos Evangelhos. E a submissão da Igreja ao Estado. Lutero ele vai lançar, por exemplo, né, a partir daí, uma das contribuições do luteranismo será a fixação das bases, né, para o desenvolvimento de uma sociedade laica, né? E dentro dessa perspectiva, nós colocamos aqui, para ilustrar, imagens, né, desses 2 sacramentos defendidos por Lutero, né, o batismo e a Eucaristia. Contribuições de Lutero para a educação. O movimento reformista na Alemanha, ele contribuiu bastante, né, para a sociedade, né, europeia, né, e posterior sociedade ocidental. Mas, especificamente, Lutero ele vai ter muitas contribuições no campo da educação. Por exemplo, ele entendia que a escola era um espaço de formação de indivíduos que, dada essa formação, esses indivíduos eles serviriam para atuar transformando o mundo. Então ele não entendia a educação apenas como um local onde você vai para adquirir aquele conhecimento de forma passiva, mas que aquilo ali fosse aplicado na transformação do mundo. Ele defendeu uma reforma no ensino secundário e nas universidades e a criação de escolas de educação elementar que atendessem toda a população. Então, por exemplo, Lutero, ele foi um dos primeiros a defender aquilo que hoje nós continuamos defendendo, a escola universal, ou seja, para todos e todas, pública, gratuita e obrigatória. Então, se hoje nós temos essa determinação, por exemplo, na nossa Constituição Federal, quem lançou as bases para a defesa dessas ideias foi Lutero, lá na Alemanha, com a sua reforma, né, religiosa. Em um documento denominado, né, Os Conselheiros de Todas as Cidades da Alemanha, sobre o dever de fundar e manter escolas cristãs, em 1524, Lutero se organiza, né, com alguns dos seus aliados, dentre eles o Philipp Melanchthon, né, e o Johannes Bugenhagen. Então, Lutero ficou com a missão de prescrever as normas fundamentais para a organização das escolas, enquanto Melanchthon escreveu os manuais escolares. Os manuais escolares seriam os antecessores daquilo que hoje a gente conhece como livro didático. E organizou o sistema escolar na região da Saxônia. E o Bugenhagen ficou responsável pelas escolas elementares ao norte da Alemanha.
a primeira etapa, né, dessa reforma educacional idealizada, né, e defendida por Lutero seria uma mudança no currículo, ou seja, na organização dos documentos que iriam decidir, né, iriam determinar aquilo que deveria ser tratado ou não nas escolas. Então ele afirmou, por exemplo, afinal, que se aprendeu até agora nas universidades e conventos a não ser tornar-se burro, tosco e estúpido. Houve quem estudasse 20, 40 anos e não sabia nem latim nem alemão. Então ele critica aqui, né, que o processo, né, de educação que se oferecia na Alemanha naquele período, ele dava muitos anos, né, de formação, mas as pessoas saíam daquele processo sem entender o básico, né, que Lutero defendia como sendo um bom currículo para que essas pessoas pudessem atuar, né, na sociedade. Então ele estimulava, por exemplo, a criação e manutenção de boas bibliotecas, bem como a educação lúdica. Ele defendia, por exemplo, a utilização de práticas lúdicas, né, de utilização de brincadeiras, de jogos, né, nesse processo educacional. E defendia uma escola mista. Se hoje nós temos, por exemplo, escolas onde nós temos na mesma sala de aula meninos e meninas, alunos e alunas, Lutero ele defendia isso já desde o processo da reforma, o que era uma coisa que não acontecia naquele momento, porque existiam escolas destinadas para alunos e escolas destinadas para alunas, escolas de meninos e escolas de meninas. E Lutero defendia que podia colocar todo mundo junto ali nesse processo, né, de aprendizagem. E existia um lema para Lutero, né, ao lado de toda igreja, uma escola. Porque ele entendia que a partir desse processo, né, de promoção da educação, por meio de um sistema de ensino universal, público, gratuito, obrigatório, né, e misto, né, então ele defendia que isso daí contribuiria para o desenvolvimento de uma sociedade, né, onde essas pessoas seriam dotadas de liberdade para interpretar as coisas, né, que aconteciam, não somente na sociedade, mas como ele defendia que as pessoas tinham direito ao livre exame das escrituras, então dentro dessa perspectiva, quando você colocava do lado de cada igreja uma escola, para Lutero, você iria promover ali um processo de educação mediatizado, né, pela leitura da escritura. Então, dentro dessa ideia, né, de Lutero, você coloca do lado de cada igreja uma escola e coloca a escritura sagrada, né, ensina o pessoal a ler, a dominar os idiomas. Ele defendia, por exemplo, que as pessoas elas deveriam estudar os idiomas antigos, o latim, o grego, o hebraico, e estudar profundamente o alemão, que era o idioma local. Lutero vai traduzir, por exemplo, a Bíblia, né, do latim para o vernáculo, ou seja, a língua oficial, o alemão. E com essa reforma educacional, colocando a Bíblia em alemão na mão das pessoas e ensinando as pessoas a ler, ensinando as pessoas, por meio da educação escolar, por exemplo, a questão da história. Ele defendia o ensino da história como forma de que, conhecendo a história, as pessoas podiam aprender com o passado e tirar as lições para aconselhar não somente outras pessoas, mas para governar também aqueles territórios de acordo com a reflexão sobre o passado, para que não pudessem repetir os erros do passado. Então, dentro dessa perspectiva, com essa política, né, de defesa da educação de Lutero, a gente pode dizer que mais ou menos 50 anos após a reforma luterana, toda ou quase toda a Alemanha estava alfabetizada. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar trabalhando essa temática e vamos ver como é que a reforma luterana ela se espalhou para outros territórios. Vou deixar aqui de sugestão de atividade para que, com a ajuda do seu professor, da sua professora, você elabore um catálogo listando não somente o número de igrejas cristãs católicas e protestantes no seu bairro,
mas também procure listar os locais de culto de outras religiões, para que você possa, a partir daí, por exemplo, entender que a nossa sociedade hoje, ela apresenta uma pluralidade não somente étnica, cultural, mas também religiosa. No mais, espero que tenham aproveitado essa aula e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre razões, né? É uma das percepções de fração, tá? A gente vai resgatar um pouquinho o conteúdo das aulas anteriores para servir de base para a aula de hoje, tá bem? Hoje, quem me acompanha na Língua Brasileira de Sinais é a Amanda, seja bem-vinda. Relembrando um pouquinho só o formato da nossa aula, é um formato digital, então você consegue assistir às aulas através do computador, do celular ou da TV. Essas aulas já vão ficar gravadas e aí a gente consegue fazer o acesso nessas plataformas, tá? A gente tem o chat, que nosso aplicativo no momento não está em funcionamento, mas lá no YouTube você pode fazer o seu comentário e a gente traz a situação das dúvidas em outro momento, tá certo? Lá no YouTube também, a gente tem uma lista com o nome da sua série e as aulas por data. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode anotar a data dessa aula e consultar depois, para estudar e para revisar também, né? Pessoal, aqui a gente está utilizando os recursos do Canva e do Bitmoji para fazer a nossa aula, né, essa parte visual da nossa aula. Se houver alguma outra informação visual que eu precise utilizar nesse momento, eu vou referenciar embaixo, tá bom? E aí você pode consultar, caso você queira aprofundar um pouquinho mais, né? O conteúdo dessa aula está localizado na trilha da semana 20. Então, a gente pode entrar na Escola do Futuro, né, lá no site, e buscar esse arquivo para você poder acompanhar as aulas e resolver os exercícios, bem como tirar dúvida com seu professor de sala de aula, né? Ele que vai aí nortear um pouco mais o aprofundamento dessa disciplina, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje e eu trouxe aqui uma coisa para a gente começar a nossa discussão, que seria, na verdade, um resgate, né? Para que a gente conseguisse lembrar do que a gente já viu nas aulas anteriores. A gente já viu como compor uma fração, a gente já viu a parte de equivalência, né? Como que eu faço para obter frações equivalentes. E a gente também já viu a comparação, né? Como que eu faço para comparar frações em relação a ser uma maior ou menor que a outra. Essas informações das aulas anteriores vão ser utilizadas para que a gente comece hoje a nossa aula sobre razão. E aí, para a gente fazer, né, esse primeiro momento, para entender um pouquinho melhor, eu trouxe aqui uma curiosidade, né? Diante do cenário que a gente está hoje, pandemia e tudo mais, né, a era da informação, muitos dos serviços que a gente utiliza, a gente já pode pedir com um clique no celular. Aqui eu trouxe alguns exemplos que a gente pode pedir, por exemplo, comida, um transporte, cada vez mais frequente, né, enviar mensagens de texto e tudo mais, e-mails. Para você estudar, né, tem aí as plataformas de estudo, inclusive a gente, né, está funcionando nesse formato, justamente porque facilita, né, consegue chegar em todos os meios de maneira mais rápida. E isso vira objeto de estudo no nosso dia a dia. Trouxe aqui uma notícia para vocês. Do WhatsApp ao Uber, uma em cada 5 trabalhadores usa apps para ter uma renda, né? 1 em cada 5 trabalhadores usa apps para ter uma renda. Então, observe que nesse contexto, ele faz uma comparação entre os valores, mas é uma comparação mais subjetiva. Ele não dá para a gente a quantidade exata desses trabalhadores, mas ele faz uma comparação entre quem usa e como se fosse o total. Vamos ver um pouquinho essa ideia, né? Vamos explorar essa ideia de fração aqui para representar essa razão. Eu tenho 1/5, onde esse 1 representa as pessoas, né, os trabalhadores que sim utilizam o apps para ter uma renda, e esse 5 dá a noção de total. Então, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando a razão para ter esse tipo de percepção, para ter essa ideia de comparação entre esses valores, tá? 1/5 é a fração que foi dada de início lá no comecinho da nossa manchete, né?
Só que aí a gente teve essa separação em ideia de parte para o 1 e ideia do todo para o 5. Embora, como a gente está tratando de uma pesquisa que fala de um comportamento, né, do comportamento das pessoas, a gente sabe que não foram apenas 5 pessoas que foram entrevistadas. Por isso que eu coloquei ali a ideia do todo, para que a gente tenha essa noção de comparação. Sabendo disso, a gente pode trabalhar com a ideia de frações equivalentes. Então, vê, para eu gerar a próxima fração, eu estou multiplicando por 2. Se eu multiplico em cima e embaixo por 2, a gente vai ter 2 a cada 10. A ideia é a mesma. E eu tenho certeza que quando você lê a matéria, você não pensa que 5 pessoas foram as entrevistadas, mas que vai dar essa ideia de comparação. E se a gente for multiplicando as frações, a gente vai ter esse tipo de percepção, ó. Vezes 3, a primeira fração, a gente tem 3 sobre 15, né? Então, de 15 pessoas, eu tenho 3 que utilizam o app para ter alguma renda. E aí a gente pode ir fazendo esse processo de maneira, né, infinita aqui. Só que a matéria deixou isso muito aberto, então ela não deu a quantidade exata de pessoas entrevistadas, porém ela deu essa noção de comparação para a gente ter a noção de partes, de relação entre as partes, tá certo? A razão é a relação existente entre duas grandezas iguais ou não, que foi o que a gente fez agora. Nesse caso, a gente comparou pessoas, né? 5 pessoas representavam o total e uma pessoa, era a mesma grandeza, no caso aí, representava as pessoas que utilizavam do app para ter alguma renda, tá? E aí eu trouxe um exemplo para a gente ver essa noção de como que eu posso construir uma razão, como que eu posso construir essa comparação entre esses valores. Censo 2010 registrou 96 homens para cada 100 mulheres. Então, nesse exemplo, a gente começa a perceber que o todo, né, a quantidade de pessoas, ela foi dividida em 2 grupos, em homens e em mulheres, e esses grupos estão sendo expressos em uma relação. A cada 96 homens, a gente tem 100 mulheres, ou vice-versa, né, porque está aí a relação entre eles. Então, eu posso fazer uma razão, ó, que compara a parte com a parte. 96 representa os homens e 100 representa as mulheres. Aqui a gente tem 96 sobre 100, tá? E aí, para eu ter a noção do total, o que eu posso fazer? Eu posso somar os números que representam essas partes, né? Eu posso agora comparar homens e mulheres com a quantidade total de pessoas. Aqui a gente tem 96 mais 100, que vai dar 196 pessoas. Esse número agora vai representar, ó, a minha ideia de todo, tá bom? E eu posso fazer a comparação agora dos homens com as pessoas. Então, eu tenho 96 homens para 196 pessoas. E eu posso fazer a comparação também de mulheres para pessoas. Eu tenho 100 mulheres para 196 pessoas, tá certo? Para a gente resumir a ideia, eu trouxe aqui um quadrinho comparativo de maneira a mostrar como é que a gente pode fazer a montagem dessas razões. A gente pode representar em parte, tá aqui de azul, né? Então, eu vou pegar 2 conjuntos dentro dessa quantidade toda de pessoas entrevistadas. E aqui a gente pode pegar a parte todo. Eu posso fazer a comparação da razão através de um conjunto específico, nesse caso aí, homens ou mulheres, dividido pelo total de pessoas, pelo que representa essa ideia de total. Então, aqui a gente pode ter esse cenário, ó. Eu posso comparar homens com mulheres e mulheres com homens. A gente está invertendo aí a posição da fração. Dependendo de como for o nosso problema, a gente vai precisar fazer essa mudança, tá? Então, a gente vai escolher a melhor maneira de representar a fração de acordo com o tipo de problema ou as informações que o problema vai me trazer. Ou a gente pode representar aqui, ó, a parte com o todo. 96 homens para 196 pessoas, ó, representando o total. E agora 100 mulheres para 196 pessoas, representando o nosso total, tá? Pronto. Aqui a gente tem um exemplo. E aí, para que a gente consiga entender como que a gente faz para montar essa razão e resolver esse tipo de problema. Ó, numa escola, dentre 450 pessoas, há um professor a cada 14 alunos. Calcule a quantidade de professores e alunos nessa escola. Então, vê, aqui a gente tem a comparação inicial de um professor para cada 14 alunos. A gente está montando a fração 1 sobre 14.
Porém, a quantidade que a gente tem aqui para relacionar são 450 pessoas. Então, se eu tenho 450 pessoas no total, a gente tem que montar uma fração que represente a parte pelo todo, porque eu não tenho individualmente quem que é professor e quem que é aluno, tá? Então, ó, só para a gente voltar aqui rapidinho, eu tenho 1 para 14 e aí eu tenho professor e aluno, né? São dois conjuntos separados. 1 mais 14 vai dar o 15. Então, quer dizer que a gente pode fazer agora a comparação assim, ó. Um professor para 15 pessoas. Desse grupo de alunos que eu possuo, desse grupo de pessoas, desculpa, que eu possuo, eu tenho de 15 em 15, um professor ali dentre esses 15, tá? Então, a ideia basicamente é essa. E aí, como a gente tem 450 pessoas, é esse número que a gente vai utilizar para ter essa noção de como montar essa razão, tá bom? Então, ó, fazemos a nossa comparação assim. Se a razão dá a possibilidade da gente fazer frações equivalentes, eu tenho que esse 15, que está aqui no denominador, ele representa a ideia do todo. E esse 450, ele é de fato a quantidade total de pessoas que tem nessa escola. Esse 1 aqui em cima, ele está representando a quantidade de professores. Então, do 15 para o 450, houve uma multiplicação para que essa nova fração que vai surgir aqui, ó, seja equivalente a essa primeira fração. 1 sobre 15 é equivalente a quanto sobre 450? Se eu fiz uma multiplicação para chegar no 450, a ideia é que a gente faça a divisão, voltando, para descobrir que número é esse, né? Então, ó, 450 dividido para 15, a gente tem 30. Se 30 foi o número responsável por alterar o 15 e chegar no 450, 1 vezes 30 vai dar quem aqui, ó? Vai dar o 30 também. Então, a gente consegue fazer a leitura desse tipo de coisa. Olha aqui, a gente tem que vezes 30, eu tenho 450 pessoas e 1 vezes 30 eu tenho 30 professores. Só que agora a gente precisa descobrir a quantidade de alunos, tá bom? E nesse caso, para descobrir a quantidade de alunos, eu tenho duas possibilidades. 450 é o total de pessoas, eu posso tirar a quantidade de professores e aí vai me sobrar 420 alunos, né? Então, a subtração é uma maneira da gente fazer essa comparação, tá? Outra maneira da gente poder fazer isso é fazendo a mesma multiplicação por 30, só que agora eu vou comparar a outra parte, né, gente? A gente tinha, ó, um professor a cada 14 alunos, e multiplicando por 30, a gente tem 30 professores, e 14 vezes 30, a gente vai ter 420 alunos. Então, veja que a soma vai dar os mesmos 450 que a gente tinha antes. Perceba que a gente pode fazer essa comparação de várias maneiras, posso montar essa razão de várias maneiras e até mesmo descobrir os valores finais. Mas, dependendo da organização que você tenha, se você fizer a organização certinha, a sua resposta vai ter que ser igual à de outro colega que foi por outro caminho, tá bom? O estudo da fração através da representação de razão facilita a compreensão de interpretar as informações no nosso dia a dia. Então, quando a gente observa esse tipo de coisa, eu preciso entender que as reportagens, as matérias que vêm com esse tipo de informação, eu que vou fazer a interpretação delas. Porém, a leitura de alguns textos, né, de algumas partes dessa matéria, ela é bem importante, porque a partir daquilo ali é que eu vou tirar a conclusão certa ou errada dessa informação. Hoje, eu trouxe uma convidada bem especial para me ajudar com esse tipo de interpretação. Quem melhor que uma professora massa de português, chamada Vivi, que está chegando aqui comigo, para fazer essa interpretação das imagens. Diz aí, Vivi. Oi, professora Briane, que alegria poder participar da sua aula. Então, hoje eu vim aqui para dar algumas diquinhas de português que podem ajudar os nossos alunos na hora de fazer a interpretação das questões de matemática. Eu estava escutando você falar e do mesmo jeito que as frações precisam organizar o que é parte e o que é todo, o texto ele também vai precisar dar para o aluno essa organização, para que ele entenda com mais facilidade. Então, eu trouxe aqui 3 pontos que podem ajudar os nossos alunos a fazer essa compreensão, tá certo? O primeiro ponto diz respeito às preposições. Vocês lembram aí em casa o que são preposições?
Preposições são aquelas palavrinhas que existem para unir outras com valor semântico, com significado. Então, quando eu falo dia de sol, o di é o que une sol a dia, tá certo? Então, essas preposições também vão ser usadas aqui nos nossos enunciados. Então, quando eu falo assim, uma em cada 20 pessoas tem alucinações, eu estou usando a preposição em para dar essa ideia de que um está contido na outra. E aí ocorre a inferência. A gente pode inferir disso de que 20 é o meu total de pessoas e que o 1 está inserido dentro desse 20. E o que é que a gente consegue deduzir? Que se 1 tem alucinação, a gente deduz que 19 dessas pessoas não têm alucinações, tá certo? Se a gente for para um próximo exemplo, a gente percebe que a gente tem a utilização da preposição para cada. É um caso diferente. Para cada é a separação em partes. Então, quando ele fala assim, em 2010, para cada 6 médicos, nós temos 4 médicas. Então, nós não temos o total a não ser pela soma dessas partes. Então, eu tenho 6 médicos com mais 4 médicas, tá certo? Outra coisa que pode facilitar a nossa compreensão, se a gente volta lá no primeiro slide, é o uso do verbo. Lembra que o verbo precisa concordar com o sujeito? Então, nessa primeira frase, em que eu tenho uma em cada 20 pessoas tem alucinações, o verbo, que é o verbo ter, ele está flexionado na primeira pessoa, que é uma. Então, ela concorda, o verbo ter concorda com uma. Se fosse mais de uma pessoa, por exemplo, se fosse 2 pessoas, 2 em cada 20, esse verbo precisaria estar com circunflexo, porque estaria no plural, mais de uma pessoa. O terceiro ponto, se a gente for para o segundo slide, são as desinências indicadoras de gênero. Por exemplo, a gente tem 6 médicos, homens, para 4 médicas mulheres. Então, eu consigo perceber, por essas vogais que terminam a palavra, que são grupos separados. E aí, o meu total vai se dar quando eu faço a soma entre esses 2 grupos, tá certo? Espero que essas dicas ajudem vocês na interpretação dos textos e facilitem na hora de fazer os cálculos, tá certo? Um cheiro e eu volto com você, professora Briane. Gente, eu que já dou aula de matemática, entendi melhor ainda que eu vivi explicando do que eu explicando, gente. Ó, essa ideia de interpretação do texto, ela faz cada vez mais o reforço de que as disciplinas elas não estão separadas, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje. A gente utiliza a matemática, por exemplo, para dar embasamento a decisões científicas, as decisões geográficas, o estudo das coisas, até mesmo no português, eu arrisco dizer que matemática está ali no meio, hein? De repente, sou eu que vou entrar na próxima aula de Vivi. Mas só voltando aqui para a gente poder contextualizar com a ideia da razão, né? Se a gente fosse expressar essa comparação, eu tenho 1 em cada 20, então a gente ia ter no numerador 1 e no denominador o 20, né? Comparando esses valores. Essa comparação específica entra naquele caso que a gente viu de parte com todo. Então, a minha parte aí é uma pessoa. Essa pessoa está representando o conjunto de pessoas que vai ter esse tipo de alucinação, né? Esse tipo de característica. E as 19 restantes, ou seja, o 20 menos 1, né? Vou estar retirando essa pessoa aí do meio, ela vai ter a característica contrária. Aí a gente está vendo os 2 grupos dentro do 20. Nesse caso, a gente vai ter 6 médicos para cada 4 médicas, 6 médicos para isso mesmo, né? Para cada 4 médicas. E nessa noção, a gente já está separando os conjuntos. Para que eu fizesse a mesma ideia de razão, comparando a parte e o todo, eu teria que fazer 4 médicas para 10 profissionais da área, um exemplo, né? Ou 6 médicos para 10 profissionais da área. A gente ia ter que juntar esses 2 números para dar essa ideia, tá certo? Uma ideia que eu quero que vocês percebam é que se a gente fizer a interpretação incorreta, obviamente não vai estar significando a mesma coisa, e aí a gente vai acabar chegando na resposta incorreta. Por isso que é tão importante entender o que aquela sentença, o que aquela frase ali está querendo dizer, tá bom? E aí eu coloquei aqui um reforço, né? Cuidado para não confundir. Leia a questão com atenção, destacando as informações para identificar qual será a melhor maneira de montar essa razão. Então, vamos olhar aqui, ver. A ideia aqui é a gente fazer a comparação da possibilidade de se fazer uma torta.
E aí ele faz a comparação entre a quantidade de recheio e a quantidade de massa. São necessários aqui 50 gramas de recheio para 150 gramas de massa, beleza? E aí a gente pode fazer a junção dessas duas informações para ter o nosso total. Veja que inicialmente ele dá as partes separadas e essa informação do total não está descrita no texto. Mas entendendo que esses dois valores significam pedaços desse todo, eu posso fazer esse somatório e aí eu obtenho um terceiro valor, que seria aqui os 200, para servir de organização na minha fração, tá? Então, ó, a gente pode fazer a comparação da parte com o todo, né? 50 com 200, que é o recheio e o total. Eu posso fazer a comparação da massa com o todo, né? A parte com o todo, 150 sobre 200, que é o total. E ainda assim eu posso fazer a simplificação dessa fração. Pessoal, quando a gente viu lá no comecinho da semana, falamos inclusive hoje no início da aula, que vimos frações equivalentes, a gente viu justamente para quando chegar em situações como essa, eu possa comparar e reduzir a fração. Veja que aí a gente tem 50 para 200. Se eu dividir o numerador e o denominador por 50, a gente vai ter 1 sobre 4. O que eu posso falar sobre isso? Lembra que lá no comecinho, até os últimos exemplos, a gente estava observando 1 em cada 20. Então, aqui, 1 em cada 4 partes vai ter que ser de recheio. Eu tenho uma coisa, né? Eu tenho uma massa aí, uma receita, que vai ter 4 partes, que eu posso dividi-la em 4 partes, onde uma dessas partes vai ser representada pelo recheio. Assim como ó, a parte complementar agora, 3 dessas 4 partes vai ser representada pela massa. Então, a gente tem que, nesse caso, eu estou reduzindo a fração e dá para entender melhor agora. Aquela noção lá do começo, onde a gente estava comparando uma pessoa com 5, por exemplo, só que a ideia dessa comparação é justamente a redução da fração. Eu tinha números muito grandes e para expressar isso com a relação mais fácil, a fração foi reduzida para que a gente tivesse essa possibilidade de analisar, tá bom? E aí eu trouxe para vocês um esqueminha, né, um desenho, só para a gente entender. Ó, o total foi 4 partes, né, dividido em 4 partes. Daí a gente tem um recheio, que representa uma parte só. E aí a gente tem a massa, que representa 3 partes. Ou seja, nesse caso eu dividi o recheio todo, né, a massa toda, desculpa, em 2 partes, né? Dividi a receita em recheio e em massa. Então quer dizer que o total dá 4 partes. O recheio é uma e a soma com 3, que é a outra parte, né, a massa, vai ter que dar o meu total aqui, que são 4, tá bom? É muito importante saber exatamente o que cada número na fração representa, já que temos várias maneiras de expressar a razão entre as grandezas. Então, a gente viu ali a possibilidade de representar a parte com o todo, e nessa noção de comparação eu precisava saber exatamente o que aquele 1 significava, o que aquele 4 significava, e no caso ali o que o 3 significava também, né? E se, vou colocar agora uma hipótese, só para a gente concluir a nossa aula, tá? E se a gente fosse dobrar a receita? Essa ideia de dobrar a receita já é um costume nosso, né? Na nossa casa, quando vem muita gente da nossa família fazer uma visita, algo do tipo, a gente faz a receita dobrado, triplicado às vezes. E como é que a gente faz isso? Todos os ingredientes que participam daquela receita sofrem essa influência, são multiplicados por aquele número que eu vou fazer a quantidade a mais. Então, aqui a minha ideia é de dobrar a receita e a gente tem 50 gramas de recheio e 150 gramas de massa, do mesmo jeito que a gente tinha antes. Para fazer o dobro da receita, eu vou dobrar tanto o recheio quanto a massa. 2 vezes 50 vai me dar 100 e 2 vezes 150 vai me dar 300. A gente já tem essa noção intuitiva e eu acho que com o dobro vocês já deviam ter feito até de cabeça aí. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente já tem essa ideia de multiplicar sucessivamente no nosso cotidiano. A fração equivalente que a gente estava falando desde o começo é uma coisa que eu estou dando um nome matemático para uma coisa que você faz sem nem perceber no seu dia a dia, tá certo? Esse tipo de conteúdo, ele vai ser a proporção dessa quantidade, só que esse conteúdo a gente vai ver
lá nas próximas aulas, tá bom? E é por isso que eu coloquei esse detalhe aqui, porque a gente está aprendendo razão hoje, mas essa ideia de razão ela vai ser utilizada mais na frente, utilizando a ideia de proporção, né? A multiplicação para que a gente consiga aumentar ou, em algumas situações, vai que eu queira uma receita pela metade e eu vou diminuir essa quantidade, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A ideia foi trazer um esclarecimento sobre o uso das razões no nosso cotidiano. Obrigado, Vivi, por ter vindo para essa aula. A palavrinha final para ela se despedir. Professora Briane, foi um prazer. Muito obrigada. Me convide mais vezes que virei. Tá certo? Cheiro. E é isso, gente. Até a próxima aula, tá bom? Nos vemos em breve.